Olá, galera! Vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre os números binomiais e o triângulo de Pascal. Calcule o valor de cada número binomial dado. Bom, para eu calcular o valor do número binomial, eu utilizo a fórmula da combinação, ok? Então, eu tenho lá, número binomial 12 sobre 5, então é um 12 fatorial, 12 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Resolvendo, eu chego ali a um 7 fatorial. Abro o 12 fatorial até chegar no 7, para que eu possa fazer a simplificação. Corto o 7 fatorial de cima com o de baixo, resolvendo a multiplicação em cima da 95.040 e embaixo da 120. Realizando a divisão, então, 792. A letra B, entretanto, a gente não precisa aplicar a fórmula novamente. Porque, se vocês observarem, pela propriedade, nós temos 12 sobre 5 e 12 sobre 7 nos números binomiais. E se nós pegarmos os dois números de baixo, o 5 e o 7, somados eles dão 12. Quando isso acontece, significa que o valor do número binomial é exatamente o mesmo. Então, o número binomial de 12 sobre 7 também é 792. O mesmo vai acontecer com a letra C e D. Então, na letra C nós temos 5 fatorial, dividido por 5 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Isso me dá 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1, então eu fico com 5 fatorial dividido por 5 fatorial, que é 1 também. Logo, se nós observarmos entre a letra C e D, os dois números da parte de baixo do número binomial somados dão 5, que é o número de cima, ok? Então, o valor desses dois números binomiais são iguais a 1. Questão 7. Resolva a equação. Então, a parte de cima do número binomial é 11, ok? Já está igual. Inicialmente, nós igualamos, então, a parte de baixo. X mais 1 igual a 2x menos 5. Tudo que tem x para a esquerda, tudo que não tem para a direita. Então, chegamos a menos x igual a menos 6, que nós multiplicamos por menos 1, x igual a 6. Porém, essa não é a única solução, pois lembre-se que, quando a soma dos dois números de baixo for igual ao de cima, esses números binomiais também são iguais. Logo, eu vou fazer, então, a soma dos dois de baixo, x mais 1 mais 2x menos 5, e igualar ao de cima. Utilizando, então, a propriedade, eu chego que 3x menos 4 é igual a 11, passo o 4 para o outro lado positivo, então 3x é igual a 15, logo x é igual a 5. Questão 8. Resolva a equação. Bom, para resolvermos essa equação, a gente vai fazer o uso, então, da relação de Stiefel, que diz que eu posso somar dois números binomiais quando a parte de cima deles for igual e a de baixo estiver em sequência. Então, nos dois primeiros termos, o número de cima é 33 e os de baixo, 20 e 21, estão em sequência. Então, o resultado disso é 1 a mais no termo de cima, ou seja, 34, e embaixo eu fico com o maior, que é 21. Agora, olhando os dois termos restantes, os dois números de cima também são iguais e os dois de baixo estão em sequência. Então, o de cima é acrescentado de uma unidade, então vai para 35, e embaixo eu fico com o maior. Observem agora que a minha igualdade está válida, 35 igual a 35, então o x vale 22. Mas esse não é o único valor de x, pois quando os dois números de baixo somados dão o de cima, os números binomiais também são iguais. Logo, eu tenho duas soluções para x, 22 e 13, pois 22 mais 13 é 35. Agora, falando um pouquinho sobre o triângulo de Pascal, ele quer saber a soma daqueles quatro números binomiais. Observem que o primeiro valor, o valor de cima, ele diz respeito às linhas, e o valor de baixo à coluna. Então, eu estou somando um valor de cada linha, mas todos na coluna 3. Então, olha só, o primeiro termo é linha 3, coluna 3. Lembrando que a gente sempre começa a contar pelo zero. Linha 3, coluna 3, o segundo é linha 4 na coluna 3, linha 5 na coluna 3 e linha 6 na coluna 3. Então, nós temos aqueles quatro valores em destaque. Nós vimos uma propriedade que nos diz que a soma de uma coluna
é o valor que está na linha de baixo à sua diagonal, para o lado direito. Logo, essa soma, então, é 35. Determine a soma daqueles 3 números binomiais. Agora, os 3 números estão mudando de linha e de coluna. Então, o primeiro, linha 3, coluna 0. O segundo, linha 4, coluna 1. E o terceiro, linha 5, coluna 2. E aí, nós também temos uma propriedade que nos diz que a soma de valores que estão na diagonal é o valor exatamente abaixo do último. Ou seja, essa soma vai dar 15. E a última questão, por uma das propriedades do triângulo de Pascal, aquela soma é igual a... Vamos realizar pela relação de Stiefel. Entretanto, vale ressaltar que nós temos um erro no enunciado e a expressão correta é esta. Então, vamos lá. Os 2 primeiros termos. O número de cima é igual, o de baixo está em sequência. Então, aumento 1 no de cima, vai para 51. E embaixo eu fico com o maior, que é 21. Novamente, olhando para os 2 primeiros, os 2 de cima são iguais e os 2 de baixo estão em sequência. Aumento 1 no de cima e fico com o maior embaixo, que é o 22. Novamente, os 2 de cima iguais e os 2 de baixo em sequência. Aumento 1 no de cima, 53, e embaixo nós ficamos com o maior, que é o 23. Logo, a alternativa correta é a alternativa